Prefeitura de Itabira, do meu querido Marco Antônio Lage. Recebemos agora aqui nas telas, diretamente da casa onde viveu até 14 anos Carlos Drummond de Andrade. Estão olhando aqui ao redor. Essa é a sala da casa, ali no canto onde estão os meninos da produção. Drummond dormia e via pela essa janela o Sino Elias tocar. Da catedral, que depois foi destruída e reconstruída, aí é uma história longa, o Sérgio Abranches pode fazer e contar a história todinha aqui depois pra gente. Muito boa noite, em primeiro lugar, meu queridíssimo amigo e irmão Sérgio Abranches. Boa noite, Afonso, a todos da Itabira e do Brasil e do mundo que estão nos vendo, né? E ao Rodrigo também. É um prazer enorme estar aqui, Afonso, e um prazer muito grande de estar em Itabira, ainda que virtualmente. Você e o prefeito, o Marco Antônio, conseguiram fazer uma coisa extraordinária, que foi produzir um festival na terra de Drummond, reconciliar o poeta com a sua cidade e mostrar que era na poesia de Drummond e dos seguidores de Drummond que está a verdadeira e longa futura vocação de Itabira e de Minas, né? E de Minas. Então, todos estamos tomando de Minas o caminho para poder chegar até Itabira e não só homenagear Drummond, como a própria literatura, né? E a literatura brasileira, a literatura de todos os gêneros. Muito boa noite, meu querido amigo Rodrigo Lacerda, muito obrigado por estar conosco. Oi, Afonso, é um prazer estar aqui, um prazer estar com você, com o Sérgio. Faço minhas palavras do Sérgio, acho que a sua iniciativa de fazer o festival em Itabira é incrível, é realmente um sopro de esperança nesse momento tão difícil do país e da cultura brasileira. Então, é realmente um prazer estar aqui. E já aproveito para dizer que eu vou pedir para você guardar uma camiseta dessa igual a sua para mim, que eu vou querer ganhar depois, tá bom? Maravilhoso, está guardada, viu? Sérgio, você também Eu precisa também, ficar com não, ciúme. claro que eu quero. Tá? A gente está participando, tem direito. Quero todos aqueles livros, o livro do Exatamente. Drummond O Sérgio novo. também quer, eu sou só mais cara de pau do que ele, já peço. Bem, gente, muito obrigado por estar. Vamos dar início à conversa. O tema sugerido por mim, pelo Sérgio e pelo Rodrigo é a construção do romance, e eu falo com dois romancistas, eu falo com o contista Sérgio Abranches, o ensaísta Sérgio Abranches, falo também com o contista e o romancista Rodrigo Lacerda. É claro que o Rodrigo tem essa face e interface também de editor, ocupa agora o cargo de editor-chefe do grupo editorial Record, né? Que traz consigo, além é claro, toda a capacidade e imaginário para estruturar um romance, também esse outro olhar, né, Sérgio? Esse olhar de analisar originais, escolher qual serão publicados e tudo. Então, eu queria pedir ao Sérgio, para começar, falando um pouquinho dessa história do tema, construção de um romance. Sérgio, como você constrói um romance? Olha, eu vou começar de onde você terminou, sabe, Afonso, sobre o Rodrigo. O Rodrigo, além de ser, de fato, um excepcional autor, premiado, e como eu e você, cultua o conto, né, que é um gênero maldito no mercado editorial brasileiro, mas que todos os grandes escritores brasileiros, sobretudo todos os grandes escritores mineiros, escreveram contos, né? Foram grandes contistas. Guimarães foi grande contista. Machado, que não era mineiro, por um acaso, foi grande contista também. Mas o Rodrigo também sempre foi um excepcional editor. Eu acompanhava, vi o trabalho dele na Cosac Naif, vi as passagens dele, mas eu não conhecia o Rodrigo, digamos, diretamente como editor. E ele é meu editor agora, e eu posso dar testemunho de que ele é um extraordinário editor, porque ele tem a sensibilidade do autor, ele te ajuda a encontrar a forma final do seu romance, do seu texto, e eu acho que vai fazer muito bem a literatura brasileira e a Record esse trabalho do Rodrigo lá. Com relação à construção do romance, Afonso, eu estava
outro dia, relendo o Kundera sobre romance, me lembrei de um livro antigo do Altran Dourado, que é a Poética do Romance, em que ele fala sobre a diferença entre a reflexão do autor sobre a construção do romance, sobre a poética do romance, e a maneira pela qual os críticos e os teóricos falam do romance, né? E, de fato, é muito diferente. Quer dizer, quando você lê um Kundera, o Altran Dourado escrevendo sobre romance, digamos, a sensibilidade do autor, né, do romancista, tentando captar o que há de comum entre a percepção dele como autor e aquilo que os teóricos da literatura e aqueles que escreveram sobre a poética do romance, do ponto de vista acadêmico e crítico, né, pensam. Agora, eu acho que tem uma outra diferença social, que essa visão tanto do autor quanto do crítico e a do leitor, né? A visão do leitor, na verdade, são as visões dos leitores. Cada leitor lê um romance diferente. O romance não pertence ao autor, na verdade, quando ele chega nas livrarias, né? Ele pertence a cada um daqueles que pega o livro, começa a ler, é tomado pela história e aí vai até o fim. Eu tive experiências assim muito emocionantes com a percepção dos leitores a respeito dos meus romances, né? Eu me lembro que, por exemplo, o Pelo Negro do Medo, tinha muita gente que falava, poxa, eu queria que você escrevesse mais sobre essa coisa mineira da fazenda e tal, né? E outros diziam, puxa, o lado urbano do Pelo Negro e a coisa meio surreal. E aí, mas depois, quer dizer, hoje, quando as pessoas falam do Pelo Negro, o que fazem mesmo é citar frases e trechos do Pelo Negro. Já no Que Mistério Tem Clarice, foi uma experiência completamente diferente. Na verdade, eu fiquei surpreso com a leitura que muitas leitoras fizeram do livro. Primeiro porque elas ficaram muito sensibilizadas com a maneira pela qual eu tratei a personagem feminina e a dor, né? Enfim, desde o primeiro parágrafo, todos os leitores sabem que Clarice vai morrer de câncer. E mulheres que tiveram câncer vieram me procurar para dizer sobre a importância, né, que teve para elas ter um livro escrito com delicadeza sobre o problema, porque não existia uma literatura brasileira que pudessem ser lida por elas e até foi adotado como leitura num círculo de leituras que elas montavam, mulheres com câncer em Brasília, montavam para levar aos hospitais para ler com as pacientes e tal. E depois eu tive na Feira Chá, quando eu fui conversar sobre o romance junto com o Chico Azevedo, né, que estava falando do extraordinário romance dele, O Arroz de Palma, O Arroz de Palma, e aí, quando eu estava entrando no auditório, eu recebi uma mensagem, uma amiga minha, essa sim, uma amiga de infância que tinha ido ao lançamento, tinha lido o livro, tinha tido câncer, tinha tido essa reação, e ela me disse que estava lendo o livro pela terceira vez para aprender a morrer, porque ela estava numa fase terminal do câncer que tinha voltado. E foi um choque assim para mim, porque você não acha que você está falando com as pessoas diretamente sobre isso quando você escreve, porque essa é a liberdade do autor. Ele não escreve para o leitor, ele não escreve para o crítico, ele não escreve para o teórico, ele não escreve nem para o editor, ele escreve para ele escreve porque ele precisa de escrever, ele escreve por necessidade. E de repente, você descobre que a sua responsabilidade para com o leitor é enorme, porque uma palavra mal colocada, uma frase mais descuidada, pode ferir profundamente a sensibilidade de um leitor num momento em que ele precisa muito de uma palavra ou de consolo ou de uma iluminação que ele encontra no livro, mesmo que o livro não tenha sido escrito para isso. Então, eu acho que falar sobre romance é uma coisa bem legal, sob todos esses pontos de vista.
Tá bom? Acabei. Ó, Vamos tava lá? tão bom. É não, Rodrigo? Pois Vamos é. ficar aqui ouvindo você. Mas, Rodrigo, vai para você. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer a mesma pergunta, depois algumas variações, mas fala um pouco Tá. sobre o tema, por favor. Bom, antes vou fazer também um pequeno parêntese aqui sobre a relação do editor com o escritor, né? Porque eu acho que é, a gente chegou num momento de profissionalismo assim da literatura brasileira que é muito bom e que aonde a voz, a impressão do editor sobre o livro é bem recebida pelo autor, né? Aquela coisa, não admito que mexam no meu livro, aquilo é bonito de falar, mas na prática não necessariamente é a melhor solução. E é muito legal quando Posso falar aqui? eu falo agora como editor, quando a gente encontra um escritor receptivo, aberto. Eu dei várias bolas fora em todas as minhas sugestões ao Sérgio ao longo do processo aí da edição do livro dele, mas dei algumas dentro que ele soube ouvir e aproveitar e retrabalhar. Isso é uma relação muito rica assim, entre o autor e o escritor, e, de certa forma, faz parte do assunto, né, da construção do romance. É uma última etapa, talvez, da construção do romance, mas também faz parte dela. Bom, eu, de minha parte, eu acho assim, o que eu adoro do romance, assim, pessoalmente, embora eu adore ler contos e escrever contos, mas o romance é o meu gênero do coração, é porque o romance não tem forma mais, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser o romance tradicional, narrativo, aquele romance fleuve, o romance do Rio, do século XIX, um Guerra e Paz, um Jean Christophe, um Anna Karenina, um Dostoiévski. Ele pode ser um romance com várias vozes narrativas, com vários sotaques, como um Faulkner. Ele pode ser uma coisa mais descosturada, como uma Virginia Woolf. Ele pode ser um novo romance, uma coisa experimental, que o romance inteiro se passa com o personagem trancado dentro do banheiro. Eu adoro essa plasticidade do gênero do romance, assim. E do ponto de vista da forma ele é assim, e do ponto de vista do conteúdo ele é assim também, porque pode ser romance policial, pode ser romance de política, pode ser romance erótico, pode ser romance de suspense, pode ser tudo também. Eu acho que, e uma coisa que é muito legal no escritor é que para o escritor, ao escrever um romance, é que tudo cabe. As suas leituras vão vazando para dentro do romance sem você perceber direito. Eu me lembro que num romance meu, Vista do Rio, de 2004, tinha um personagem que eu queria que ele fosse um poeta ruim. E aí eu tinha a obrigação de escrever uns 4 ou 5 poemas ruins para ilustrar a produção da personagem no romance. E foi uma libertação tão grande escrever poemas voluntariamente ruins que eu acabei gostando dos poemas. Usei no romance mesmo assim, mas acabei gostando muito, porque o romance te surpreende. Tem uma coisa que se não me engano, é uma frase do Milton Atumas que eu adoro, que escrever um romance é um processo de amadurecimento pessoal. Então, como é uma coisa longa, de fôlego longo, e que você demora muito tempo para escrever, se você for muito rápido, 1 ano, certo? E se você for uma pessoa normal, uns 3. E se o romance for especialmente complicado, ou você é especialmente lento, vai para mais de 5 facilmente. Então, é um processo de amadurecimento pessoal, realmente, porque o que você escreveu aos 29 não é exatamente o que você queria dizer aos 32. E o romance acompanha esse processo. Então, as releituras, as voltas, é um processo muito gostoso, assim, de você com você mesmo, como o Sérgio falou, né, no sentido de que você escreve, antes de tudo, para você próprio se divertir, gostar, mas é um processo
apuro, de autoconhecimento muito grande, de apuro da sua sensibilidade, das suas intenções. Então, a construção do romance é realmente um negócio muito especial, assim, muito rico. Sérgio, pega esse gancho Oi. do Rodrigo e vou fazer uma pergunta atrevida. Você mudaria muito, por exemplo, pelo Negro do Medo? Olha, é uma experiência parecida, né? O Pelo Negro do Medo, parece um livro simples, mas eu levei uns bons 10 anos reescrevendo o livro. E se não fosse a Miriam tomar o livro da minha mão e entregar para a editora, eu talvez não tivesse publicado, né? Mas hoje, quando eu leio, eu fico assim com dúvida em relação a uma ou outra passagem. Já Clarice, eu faria algumas 2 ou 3 grandes mudanças, entendeu? E pretendo fazer, assim que eu for reeditar o livro, eu pretendo reescrever. E muitos romancistas que eu tenho lido fazem isso, né? O próprio Altran Dourado reescreveu várias vezes as versões. Não é uma coisa incomum você reescrever entre a primeira edição e a segunda, né? Fazer correções e fazer eliminações, cortes e tal. E é verdade, quer dizer, você amadurece com o livro, né? Você aprende coisas da vida e sobre você mesmo escrevendo e lidando com as questões do livro, né? Agora, Rodrigo, nem todos os autores amadurecem inteiramente, né? Quando eu falei do Altran Dourado, eu me lembrei que ele tinha uma enorme implicância com Guimarães Rosa, né? Porque eles disseram que ele tinha assim, que era influenciado por Guimarães Rosa. Ele dizia: poxa, eu não fui influenciado pelo Guimarães Rosa. E ele sempre dizia assim: grande autor, poxa, ele é um ícone, nem posso me comparar a ele e tal. E depois ele fazia alguma maldade mineira. Mas ele tem um determinado momento em que ele fala uma coisa linda, que é assim: ele diz assim, o que temos em comum, Rosa e eu, é o nosso chão de Minas. Em mim, a alma barroca e torturada, o negrume arcádico e inconfidente das minas. Em Rosa, o aberto dos Gerais, o cerrado livre e descampado, os pássaros, os bandos de maitacas e papagaios passando no céu, o cerrado livre e solto que vai dar em Brasília, a claridade, o azul mais azulado que há de tão líquido. E aí, realmente, ele mostra que ele admirava, né? E que ele tinha compreendido muito bem a alma de Guimarães Rosa, né? Eu falo isso só para reiterar não apenas a minha mineiridade, mas o meu prazer de estar falando de Itabira, ou para Itabira, e de Itabira para o Brasil, tá? sobre literatura, né? E de Minas, do chão de Minas, sobre literatura, porque Minas é a terra da literatura. Minas é um estado literário, né? Nos 2 aspectos. Fisicamente é um estado literário e é uma gente em estado de literatura, né? Em estado literário. Daí surgirem tantos... eu me lembro que quando eu estava começando a escrever, foi a grande onda do concurso de contos do Paraná, né? E a grande contradição do concurso de contos do Paraná é que a maioria dos vencedores eram contistas mineiros e formaram aquela grande geração de enormes contistas mineiros, né? Que foram todos lançados pelo concurso. Claro que tinha algumas exceções, né? Primeiro porque eu me lembro que no ano em que eu cogitei de mandar 3 contos meus para o concurso, foi o ano em que o Rubem Fonseca ganhou com os 3 contos dele, né? E aí ainda bem, ainda não estou pronto, ainda não sou um contista suficientemente bom para esse concurso, não. Ô, Sérgio, você lembra quer dizer, Sérgio não, Rodrigo pode lembrar, não sei, daquela história que contam do Guimarães Rosa, que na primeira edição ele mexeu, aí a segunda edição ele mexeu tanto que o editor do Zé Olímpio na época, né, o editor dele,
mentiu para ele que a partir da terceira edição a gente faz a chapa, né, de imprimir, não pode mexer mais. Que ele disse que continuaria mexendo eternamente e realmente. Quem quiser ler Grande Sertão Veredas tem que ler a terceira edição. Você sabe disso, né, Sérgio? Primeira e segunda está toda mexida. Você sabe, Afonso, que na biblioteca do Mindlo, você consegue flagrar isso em vários autores, né? Né? O Mindlo tem, inclusive, a edição em que o Graciliano trocou o título de Vidas Secas, que tinha um título muito ruim, e, de repente, vem aquela Vidas Secas, que é um baita texto, né? Você sabe que tem uma pessoa que chegou aqui agora, que eu vou fazer uma maldade com ela, que ela não está esperando? Vem cá. Agora vem. Afonso sempre faz isso, viu, Rodrigo? Eu sei. A quem chegou aqui, gente? Olha, que ele é um improvisador. Vai ser minha parceira aqui. Ai, gente, peraí. A Bruna, que vai me acompanhar. Ei, Bruna, tudo bem? E aí, Sérgio, tudo bom? Tudo bem. Não era para eu estar aqui, não. Ele que... E aí, meu amor? Querida, tudo bem? Tudo bem? Mas eu estava lembrando, Sérgio, desculpe, Afonso, se te interromper. Não, eu estava lembrando quando você falou do Guimarães, o João Baldo Ribeiro, quando escreveu o Vivo Povo Brasileiro, ele se isolou lá em Itaparica, né, durante alguns anos, e meu pai, que era o editor dele na época, foi a Itaparica arrancar os originais da mão dele. Porque ele já estava adiando uns 2 anos, assim, e o livro já estava pronto. E aí, antes dele finalmente oficializar a entrega do livro, ele fez questão de ir à feira da cidade e pesar os originais numa balança. Deu 7 quilos, 200 gramas, uma coisa assim. Aí ele falou, não, passou de 7 quilos, então pode levar. Passa a ser um livro de peso, né? Ele disse que ele queria escrever uma obra grande, longa. Conseguiu. Gente, daqui roubei a Bruna para ficar um pouquinho com a gente aqui, mas ela tem que ir para os autógrafos do livro dela aqui, só para dar um grande abraço. Porque eu adoraria ouvir esse papo. Tá bom, beijo. Tchau, Bruna. Tchau. Beijo. Rodrigo, você deu uma puladinha aí no tema, porque eu queria ouvir sobre o seu processo de criação aí na construção. Bom, eu não sou de... Eu sou de reescrever incansavelmente até publicar. Depois de publicar, eu resisto um pouco à ideia de reescrever, porque, em geral, eu estou escrevendo um novo, né? Então, eu não gosto de ficar voltando, porque eu acho que isso me atrasa no projeto novo. E tem aquela frase do Picasso, né, que eu adoro, qual é a sua fase preferida? E ele sempre dizia, a próxima. Eu sempre acho que a próxima vai ser a melhor. Mas eu vejo e compreendo o movimento de reescrever. Eu penso no Murilo Rubião, por exemplo, que era um reescritor dos próprios textos, incansável. O Otto Lara Rezende era o outro. Mas, voltando mais, o Eça de Queiroz reescrevia loucamente seus livros. A primeira edição do Crime do Padre Amaro, por exemplo, é nada. Ele mudou tudo depois. Então, ele e as cartas dele para o editor é um negócio que você fica com pena do editor. Pelo menos eu me identifico que o editor vai à loucura com aquele homem maluco que não para de mexer. Enfim, então eu acho assim que o meu processo, cada livro tem um processo, essa que é a verdade. Eu duvido muito do escritor que diz que não, meu processo é assim, 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 assim. Não dá para dizer isso, porque cada livro tem um ritmo, tem um jeito, você esbarra nos labirintos em momentos diversos. Por exemplo, a grande ironia que aconteceu comigo recentemente é que eu tirei um ano sabático para escrever. Aí veio a pandemia. Eu não consegui escrever nenhuma linha. O romance parou onde estava, porque era tanta bombardeio de informações tenebrosas e eu estava longe do Brasil, mas o Brasil estava em chamas, pegando fogo em todos os sentidos, no literal e no político, social e tal.
era tanta aflição, era tanta coisa que eu não tinha... E era, em tese, o tempo ideal, né? Porque todo mundo trancado em casa. Eu, no ano sabático. Era aquele momento assim, perfeito para eu escrever o livro de 8 quilos, ultrapassar o João Paulo, e não conseguir fazer nada. Então, assim, não tem esse negócio. O que eu acho que tem é cada história tem o seu ritmo, tem, no meu caso, pelo menos, tem a sua dicção, até você encontrar a voz certa para contar aquela história que você está pensando, o ponto de vista certo, mas, sobretudo, a voz, o tom, como a narrativa vai ser. Assim. Então, a única coisa que eu posso dizer que é regular no meu processo criativo é que eu odeio escrever à noite. Eu gosto de acordar às 5 da manhã e escrever até às 10, até às 11, até às 2, mas acabou esse primeiro gás, aí de noite, mas tem muito romancista que adora, que é a hora que o telefone não toca, todo mundo fala isso, mas para mim não, de noite eu gosto de parar no meio da tarde e aí ficar o resto do dia, à noite, pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Esse é pelo menos o ideal. Raramente é assim, mas esse seria o ideal. Ô Sérgio, e esse papo de autoajuda do Rodrigo Lacerda, você viu? Falando que escrever é um negócio de autoconhecimento. Ah, meu Deus do céu. Faltava na Olha, você sabe que eu concordo com ele com relação a esse negócio. Quer dizer, concordo não, mas eu nunca pensei em fazer um ano sabático, porque eu ficava sempre pensando o seguinte: se eu disser assim, eu vou passar um ano escrevendo um romance, no final do ano eu posso ter feito uma opção de coisa, mas escrever romance eu não teria escrito. Entendeu? Eu não sou aquele autor que precisa de recolhimento, não. Eu preciso de disciplina. Então, por exemplo, eu escrevo diariamente, eu me forço a escrever alguma coisa, né? Seja contribuindo para o romance que eu estou escrevendo, seja por conto e tal. E tem um conto meu que foi publicado na revista brasileira, da Academia Brasileira de Letras, se chama Cursor, exatamente por causa disso. Eu falei assim, bom, tem que escrever. Então eu abri o computador e ficou o cursor lá, piscando, e não vinha uma ideia. Não vinha assim, não dava assim, não dava para escrever porque não me vinha à cabeça. E aí eu falei, não, eu tenho que ficar aqui olhando o computador até dar o prazo. E aí foi assim. Nós fomos para Santos Dumont, onde a gente tem um sítio lá, uma reservinha de Mata Atlântica, né? É um lugar todo legal de escrever e tal, porque é silencioso, só os pássaros, o verde e tal. E eu sentava lá no computador, o cursor piscava. E aí um dia eu escrevi 2 palavras. Eu digo, opa, comecei a escrever. Eu não sei o que, mas eu comecei a escrever. No dia seguinte fez uma frase. 2 dias depois eu tinha um parágrafo. E aí a coisa engrenou e foi um conto. Exatamente que acabou sendo um conto sobre bloqueio, né? Sobre o clássico bloqueio do autor, né? Mas essa disciplina que eu preciso, né? E depois eu preciso, eu tenho uma cabeça assim meio de cineasta, sabe? Eu primeiro faço um copião, eu escrevo todas as cenas, eu tento escrever tudo de uma vez. E aí depois eu vou montando, mexo o bloco, corto, reescrevo e tal, e vou dando forma àquela história da maneira pela qual eu acho. Aí eu encontro a voz, aí eu encontro a forma de escrever e a ordem, né? Se vai ser uma coisa mais fragmentada, se vai ser uma coisa linear. Tudo depende muito, aí sim, eu concordo com você muito, quer dizer, depende de cada história, né? De cada momento. Mas o fundamental é encontrar esse caminho, né? E foi um processo diferente para cada romance. Ô, Né? Sérgio, agora eu vou dar e os contos, só para terminar, nos contos já é diferente, né? É isso que eu ia te Os contos, perguntar. por exemplo, eu me lembro que tem 2 contos naquela coletânea minha que saiu em audiobook, que um eu escrevi
indo para dar uma aula inaugural no Ceará, e o outro eu escrevi no avião de volta do Ceará para o Rio, de Fortaleza para o Rio. E depois eu mexi muito pouco neles. Agora, tem o primeiro conto, que é o Apartamento de Copacabana. Esse foi um conto ele foi mais demorado do que alguns romances, porque eu vinha com a ideia desse conto há muito tempo na cabeça, né? A ideia de uma herança súbita, de uma pessoa que o cara nem se lembrava e que descortina para ele várias experiências completamente diferentes de vida, né? E aí a coisa se desenrola de um jeito bastante surpreendente. Essa experiência foi uma experiência muito engraçada, porque eu escrevi um conto como se fosse um romance. E eu até me lembro que a Luciana Vilas Boas, quando leu o conto, disse assim: puxa, por que você não guarda para fazer um romance? E aí eu falei assim: olha, se eu fizer um romance desse conto, eu descaracterizo ele inteiro. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou contextualizar, vou entrar no tempo histórico da história do romance, vou sair com digressões históricas, o período getulista, as grandes transformações do Brasil, aquelas coisas todas, e vai perder a concisão e vai perder a compactação da história. Eu disse: não, isso aqui é um conto, é um conto. E eu acho que é, de fato, o melhor conto que eu já escrevi. Então, são processos muito diferentes, né? Agora, eu espero, como autor, não ter esses problemas de não me lembrar das coisas que eu vou falar. Eu acabei de ser lembrado aqui o título original de Vidas Secas, porque você fala uma coisa dessa, você conta uma coisa vaga, assim, né? Não, Vidas Secas virou um título estupendo, né? Mas antes era um título muito ruim. E quem não sabe a história fica: poxa, mas ele não contou qual era o título original, né? O título original era O Mundo Coberto de Penas. Me lembra que a minha alter ego, sabe a minha alter ego, o Afonso? Mas ela publicou no chat do YouTube aqui. A Miriam Leitão colocou aqui no chat. Então ela se delatou de alter ego outra coisa. Mas eu quero colocar o Rodrigo Lacerda numa saia justa. Mais uma? Mais uma. A do autoajuda já cravou. Acho que o Rodrigo nunca... Você vê, né? Você vê que eu, como um bom autor respeitoso do seu editor, não abri a boca a respeito disso, você viu, né, Rodrigo? Eu vi, você me poupou, Rodrigo, fale para nós aqui em primeiríssima mão como foi analisar o romance mais recente, ainda não publicado, do senhor Sérgio Abranches, que se chama O Intérprete de Borboletas. Deixa, antes de eu entrar na sua resposta, eu só vou falar uma coisa que eu me lembrei vendo o Sérgio falar da dificuldade de iniciar o conto, né? O cursor piscando. Tem uma história que eu adoro, que o Humberto Eco, quando escreveu O Nome da Rosa, logo um sucesso extraordinário, primeiro romance dele, e ele escreveu um livrinho depois chamado Pós-escrito ao Nome da Rosa, que aí ele contava que quando ele sentou com a decisão de escrever uma obra de ficção pela primeira vez na cabeça, que veio um bloqueio e que ele tentou uns 10 inícios e que ele sempre se sentia como o Snoopy, quando o Snoopy senta para escrever o romance e a primeira frase de todos os livros do Snoopy é: era uma noite escura e tempestuosa. Então se sentia artificial totalmente, era um horror. Não, as histórias da primeira... Eu vou puxar outra história, que é a história das primeiras frases. São sensacionais, né? Tem cada coisa maravilhosa de história de primeira frase. E o Domingos Oliveira, o cineasta, quando eu fiz a Flip com ele, ele falou que ele acreditava no paraíso das obras prontas, que é quando você senta para escrever e você consegue se despojar de toda a sua autoexpectativa, de todas as cobranças, de todo o superego, e que aí então você levita e sobe ao paraíso das obras prontas e pinça uma coisa que já está pronta lá de espera. Seria o ideal, realmente. Bom, mas para falar do livro do Sérgio, foi um livro que eu achei de saída assim, muito, muito interessante, tanto na construção, porque ele tem momentos
de uma narração em terceira pessoa e momentos de pensamentos dos personagens, que aí é meio um fluxo de consciência, mas uma coisa... mas em ambos os casos, um romance muito enxuto, assim, as coisas eram... iam direto ao ponto, muito concisas, e isso me interessou de saída. Aí, à medida que a leitura avançou, eu achei que o tema era absolutamente pertinente, importante para o Brasil hoje, porque o tema é essa polarização exacerbada, esse frenesi que o Brasil entrou muito louco, assim, de ódios políticos extremos e essa ascensão de uma extrema-direita apavorante, assim. Então, o livro tem uns elementos que vêm, historicamente, é um livro importante, eu acho, nesse sentido. Então, foi um impacto. Quando fiz minhas sugestões ao Sérgio, eram apenas de estilo, de uma coisa cosmética aqui e ali, mas a estrutura e o tema e a embocadura da abordagem aos temas que ele escolheu, eu não mexi nada, na verdade, era apenas uma coisa, sugestões de estilo, assim, que ele acatou o que ele achou que deveria, mas foi uma leitura muito impactante e acho que vai ser um grande livro. Maravilhoso. Sérgio, você quer falar um pouco sobre ele ou quer se guardar para quando o carnaval chegar? Não, eu só quero falar uma coisa, quer dizer, primeiro, posso falar nada, né? Depois de um elogio, mas ele me impôs um desafio que eu nunca tinha me imposto, sabe? Porque por exemplo, quando eu faço ensaios de política, a voz é minha e o dono das ideias sou eu, né? Então eu digo o que eu penso. E no Intérprete de Borboletas, eu tive que dar voz à direita, a essa direita raivosa, né? E dar voz a ela com honestidade. Quer dizer, eu não podia fazer com que o argumento do pessoal da direita fosse menos válido, menos consistente, menos lógico, menos bem fundamentado que o pensamento das pessoas que estavam contra aquela situação, né? Então foi um desafio muito grande fazer esse diálogo de vozes antagônicas relativamente do mesmo porte, né? E foi difícil, foi sofrido, porque eu ficava com ódio dos meus personagens de direita. Tinha hora que eu precisava de parar, porque eu tinha vontade de bater nos caras, entendeu? Não, mas vale uma sinopsezinha aí, vai, dá uma deixa do livro. Manda uma sinopse, Sérgio. Olha, eu pensei o livro como uma espécie assim de um livro de caminhada, sabe, de fragmentos. Ele é um livro mais fragmentado, ele não tem uma história tão linear quanto, por exemplo, o Que Mistério Clarice. Ele é um livro que vai saltando de flagrantes em flagrantes para compor uma história de divisões, de ódios, de situações muito traumáticas, muito violentas, com que os personagens têm que lidar, e eu tentando um pouco fazer a cronologia desse movimento de polarização, de divisão, de ódio, que cortou também as famílias, né? Quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha experiência direta da divisão familiar, porque a minha família toda pensa parecido. Mas eu já sabia de alguns casos. Mas eu me lembrei de forma muito nítida de uma história que a Miriam me contou e que depois ela contou no especial que ela fez, quando ela foi à Venezuela, na época do Chávez ainda, em que ela entrevistou um casal, quando o Chávez soltou a primeira Constituição dele, que era um livrinho, ele imitava o Mao, né? Era um livrinho vermelho, acho, então os chavistas ficavam com aquele livrinho ali da Constituição, né? Defendendo o governo e tal, e ela entrevistou um casal, marido e mulher,
em que um tinha o livrinho na mão e defendia o regime e o outro era contra, entendeu? Quer dizer, e aquela visão assim, muito acerbada, né? Porque o Chávez é uma coisa bem violenta também. Quem acha que o regime chavista era um regime democrático precisa de ver o especial da Mini, que ela conta, inclusive, que ela subiu as escadarias do palácio para entrevistar o Chávez, com os soldados com fuzis na mão, subindo a escada de costas, com os fuzis virados para ela. Você imagina que perigo, né, se um filho da mãe daqueles tropeçasse na escada, né? Era uma coisa muito doida, né? E esse clima de doideira eu vi reproduzir aqui no Brasil, não com essas tinturas todas, né? Porque o Chávez era mais espetacular e mais inteligente, mais brilhante do que o Bolsonaro, que tem deficiências cognitivas evidentes, mas esse clima, né, que se reproduziu aqui e foi inesperado, porque a gente não imaginava que o Brasil fosse passar por uma divisão desses tipos, imaginava que a polarização brasileira seria aquela polarização que eu considero a polarização dos lados autoenganados, né? Porque o PT e o PSDB sempre se polarizaram e nunca reconheceram que eles são mais parecidos entre eles do que com os que eles se aliam. Então, boa. Boa, agora não, agora é uma polarização verdadeira, de gente que odeia o outro lado, né? Isso é muito mais complicado. E eu queria que esse sentimento eu queria retratar esse sentimento, porque esse é o país que vive o mito de que o brasileiro é cordial, sobretudo nós que moramos aqui no Rio, né? Que tem essa coisa de que o carioca é muito amigável, que ele gosta de festa, ele é descolado, ele não leva nada a sério e tal. E você vê o Rio todo crispado, encrespado, elegendo as piores pessoas possível, dominado pela milícia, pela violência racial, pela violência policial. E isso era uma coisa fundamental, eu acho que precisava de passar para a literatura, né? Com a sensibilidade do escritor de romance, quer dizer, que filtra, não de forma poética, mas de forma mais realista, mais objetiva, esse sentimento. Não é um livro sobre fatos, não é um livro sobre... por exemplo, não tem um momento de política de um governo, não tem político no livro. É um livro sobre sentimentos, né, de ódio e as suas consequências concretas e reais na vida das pessoas. Rodrigo? Oi? Quer falar um pouquinho? Bom, eu acho que ele descreveu muito bem, assim, e tem me parece, a figura que dá título ao livro, né, o intérprete das borboletas, mira numa superação dessa crise, né? Desse extravasamento enlouquecido da fúria política. É uma figura que aponta para uma outra maneira de se relacionar com o mundo. E uma vez eu vi o Sérgio falar, Sérgio, me corrija se eu estiver errado, mas que foi uma frase que eu gostei muito sua, que você disse algo como: eu não tenho um projeto político que eu queira impor ao Brasil. Qualquer um serve para mim, desde que leve o Brasil para o lado bom, para uma coisa, né, um pouco aquela coisa, não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele mate o rato, né, um pouco assim, desde que o Brasil caminhe na direção de uma sociedade mais justa, menos doente, menos neurótica. Pode ser esquerda, direita, centro, venha de onde vier, mas alguém que nos leve para um lugar de um pouco mais de sanidade, né, social. Assim, eu acho que isso é a maneira mais construtiva. E eu acho assim, e isso eu acho que o livro passa, quer dizer, o verdadeiro democrata, ele acredita que o revezamento no poder é uma coisa boa. Porque se ele não acreditar nisso, ele não acredita realmente no sistema. Se ele quiser ganhar todas as eleições, na verdade, ele está contrariando a ideia, o princípio do negócio. Então, tem que saber perder, tem que saber a hora.
em que o projeto do outro é mais adequado para o momento, e o seu, embora seja muito bom, mas talvez seja mais adequado para uma realidade um pouco diferente, e o tempo histórico muda e os projetos vão encontrando o seu momento de serem aplicados e de contribuírem, né? Eu acho que o livro fala de todos esses assuntos e que estão na nossa cabeça. Mas, Sérgio, como é que sua cabeça samba nessa flutuação entre a ficção e a não ficção? Por exemplo, você está terminando de escrever um livro de não ficção. Essa é uma boa questão, Afonso. Eu vou só falar uma frase sobre essa questão que o Rodrigo falou. Você sabe que eu sou um herdeiro direto do Guimarães Rosa, né? Existencialmente falando. Corvelanamente falando também. Também, sertanejamente falando. Eu, como Guimarães, eu não acredito nos fins, sabe? Eu acredito no trajeto, na travessia. É ela que tem a verdade. Para mim, o importante é que a gente esteja sempre numa trajetória virtuosa na direção da realização do que o Brasil tem de melhor e de superação daquilo que ele tem de pior. O racismo, né, o machismo. Nós somos uma sociedade construída sobre 2 pilares abjetos, que é o patriarcalismo e o racismo, a escravidão. Daí nasceu esse machismo estrutural da sociedade brasileira e nasceu o racismo estrutural da sociedade brasileira. Então, nós precisamos de superar parte das nossas raízes históricas. Mas nós temos que lembrar também que a história do Brasil tem movimentos de sublevação, de indignação e de libertários, né? Tanto de brancos quanto de negros, quanto escravizados e libertos e brancos, no sentido de buscar fazer do Brasil uma pátria livre, igualitária e que permita que cada um desenvolva o seu potencial, sua capacidade e tenha suas ideias, sejam elas quais forem, desde que elas sejam reposas do outro. A única ação que uma vida de convivência democrática, igualitária impõe. Respeite o outro e siga a sua vida, né? Então, eu acho que a travessia é tudo, né? É tudo para a vida, é para a democracia. Quer dizer, eu não acredito na finalidade disso, eu acredito num Estado prático final. Você chega e diz, opa, temos uma democracia. Não, nós vivemos um processo constante de aperfeiçoamento, de democratização, de aprofundamento dos princípios da democracia que estão virtuosamente na nossa vida, né? É assim que eu faço a transição, Afonso, entre a ficção e o ensaio. Eu, por exemplo, abandonei o texto acadêmico exatamente para eu poder ficar só dentro da literatura. Eu acho que o ensaio é um gênero literário, do qual eu exerço de forma muito livre, porque eu acho que o escritor tem que ser absolutamente livre. Ele não tem que ter nenhum tipo de amarra quando ele escreve. Então, por exemplo, um acadêmico jamais poderia fazer como eu faço, de chegar num determinado momento e dizer o seguinte: a única pessoa que explicou para mim esse dilema que a gente vive foi o Isaac Asimov. E aí dizer qual foi o princípio, o paradoxo de Asimov, que eu desenvolvo, por exemplo, na Era do Imprevisto. Onde eu também recorri a vários romancistas para tratar de várias questões, né? Então, eu não vejo uma fronteira, um muro de Berlim entre o ensaio e a ficção. Eu acho que existe uma fronteira mais difusa, mais amena, que você pode cruzar de um para o outro com uma certa flexibilidade. Sobretudo, eu acredito em usar técnicas de escrita ficcional para o ensaio, de tal forma que você consiga fazer o ensaio mais legível, mais ameno, mais amigável para o leitor, né? E agora, por outro lado, eu acho também que o Brasil tem um enorme preconceito contra o romance de ideias. E está na hora da gente resgatar o romance de ideias. O romance de ideias típico, clássico, que era Hermann Brock, Musil, Thomas Mann, mesmo o Hermann Hesse,
nasce quando? Quer dizer, ele assume essa sua pujança numa época de transição, né, entre dois mundos completamente diferentes. Essas épocas de transição em que tem muita coisa morrendo, tem muito escombro, tem muita ruína, e, ao mesmo tempo, o novo tem dificuldade de aparecer completamente, são momentos de muita angústia, que é o que o Hermann Hesse retrata muito bem no romance dele, o Lobo Solitário, né? Ele fala dessa angústia de você ser parte de um mundo que está morrendo e parte de um mundo que está nascendo que você não entende muito bem e que te deixa com medo, né? E que te deixa meio às voltas com incertezas e inseguranças que te fazem, às vezes, ter os instintos mais animais possíveis, né? Dos animais, eu não quero dizer que os animais sejam maus, né? No sentido muito figurado da palavra. Então, eu acho que o romance de ideia ele tem importância nisso. O romance de formação ele tem importância, né, no momento de trazer para as pessoas, de forma literária, quer dizer, uma forma que o leitor possa ficar imerso nela, né, viver aquilo com intensidade, chorar na hora de chorar, rir na hora de rir, né, se compadecer de determinadas situações, odiar determinados personagens e amar outros. Essa é uma forma dele aprender a lidar com as dificuldades da vida real. Então, eu acho que a gente precisa de ter essa compreensão, né? Eu tenho muita implicância com essas ondas de modismo que aparecem, inclusive na academia brasileira, que de repente começam a vetar determinado tipo de literatura, né? Fizeram isso durante muito tempo com o realismo mágico, né? O realismo fantástico. E aí eu sempre fico assim, gente, mas se eu acho que o realismo mágico é uma coisa ruim e que não deve influenciar novos autores, o que eu faço de Borges? O que eu faço de Gabriel Garcia Marques? O que eu faço de Juan Rulfo? Sabe, eu não consigo entender essas coisas, né? Tem momentos magistrais desses autores todos, né? Era a coisa do romance de ideia, por exemplo. Eu me lembro, numa das edições do Ateneu, o Raul Pompeia disse que ele escreveu que o Ateneu é um romance-ensaio. E muita gente realmente criticou o Ateneu porque ele tem uma construção que eles chamam de ideológica, que na verdade é o seguinte: ele põe o pensamento dele, ele descreve pensamentos, né? Ele faz um diálogo mais elaborado, meio professoral no Ateneu. Há uma certa leitura que você pode falar isso. E eu vou dizer, qual o problema? Qual o problema de fazer isso? É um clássico que é lido até hoje, né? Aparece em exames do Enem para interpretar o Ateneu, e eu fico pensando como é que essa juventude lida com um livro que é tão diferente de tudo que ele encontra hoje em dia na literatura brasileira. Então, eu acho que, sabe, o Afonso, que essas fronteiras elas acabam virando uma amarra para o autor e acaba fazendo com que o autor não escreva o que ele quer escrever, não escreva para ele, não escreva para atender às suas necessidades, para colocar uma ordem nas emoções do tempo, né, no espírito do tempo, e dar ao leitor a oportunidade de entender o que está se passando com ele a partir dessa simulação, desse cenário, desse mundo imaginário, que ele pode se descolar da vida real dele e ver no mundo imaginário sentimentos que ele, na verdade, sente de fato. Então, eu não tenho dificuldade de transitar de um para outro, não, e de outro para um. O Afonso, se eu puder acrescentar umas coisinhas ao que o Sérgio falou, eu me lembro que quando eu publiquei o Henrique Villa-Matas na COSAC, na IFE, eu publiquei 3 livros dele lá. E o primeiro era um romance de um homem de meia-idade que entrava em crise e era expulso de casa pela mulher e vivia umas aventuras e tal. Se chamava Viagem Vertical.
E aí depois eu publiquei 2 outros livros muito diferentes. Um se chamava Bartleby e Companhia, que era sobre escritores que querem desaparecer, basicamente, e um se chamava O Mal de Montano. E eu comentei com o Vila Matas quando ele veio para o Brasil. Eu falei, poxa, mas o Viagem Vertical é tão diferente dos outros 2, né? Ele falou, não, é porque o Viagem Vertical é um romance de gente, é sobre gente. E os outros 2 são romances sobre ideias. Aí eu falei, sei. E por que você mudou assim? Ele falou, não, é que eu cheguei à conclusão de que os romances sobre gente se esgotaram. Não, todas as histórias já foram contadas. Eu ia apenas fazer uma variação em cima de um repertório que já existe. Eu não concordo com isso inteiramente, mas eu entendo o processo dele. E ele falou, e quando eu cheguei a essa conclusão, aí eu fui fazer os romances de ideias, em que eu discuti minha relação com a escrita, minha relação com, enfim, com outros temas de uma maneira mais explícita, mesmo que dentro da ficção. Aí tem uma coisa de o romance que é meio ensaio e meio romance. Então, eu acho que essa fronteira realmente se diluiu um pouco. E também em relação à ideia da obra de transição, né? Quer dizer, aquela obra que ela funciona justamente no período em que não há uma estética hegemônica ou um modelo hegemônico ideológico, intelectual e tal. E aí eu me lembro realmente sempre do Rei Lear, do Shakespeare, porque se você for analisar aquela peça, é uma salada de períodos cronológicos, tá certo? Religiosamente, você tem referências cristãs, a mitologia grega e a mitologia celta. Do ponto de vista da organização do Estado, você tem duelos de direito medieval, você tem julgamentos modernos, já com tribunal, juízes, não sei o quê. Quer dizer, você tem ideais medievais sendo suplantados por uma lógica mercantil. Então, você analisando a poesia ali, todos os personagens, mesmo os que são encarnação, digamos, representam os ideais do passado, da ordem natural das coisas e tal, mesmo eles usam nas suas imagens poéticas termos mercantis, a balança, o que tem mais peso, o que tem menos, quanto vale cada coisa. Tem o famoso leilão do amor, né, que o rei promove entre suas filhas, e tem outros leilões ao longo da peça. Então, assim, o Shakespeare ele pegou uma história que já existia, que tinha um caráter mitológico, portanto, meio atemporal, e ele manteve esse caráter mitológico, mas não apagando as referências cronológicas, misturando todas elas, o que dá um resultado muito mais legal, né? Então, eram esses os acréscimos que eu queria fazer, o que o Sérgio falou aí. Gente, tá bom e tem um livro, viu, Afonso? Tem um livro da Marion Bradley Zimmerman Bradley, As Brumas de Avalon, que é muito interessante. Tem várias leituras possíveis, né? Tem a leitura feminista, a corte do rei Arthur visto da perspectiva das mulheres e tal. Mas tem coisas muito legais que eu gosto muito do livro, que são as reflexões da Morgana, que não consegue entender o que está se passando. Ela vê o mundo dela, e tem um diálogo dela muito legal, que ela vê o mundo dela se perder nas brumas, né? Com o avanço do iluminismo, do catolicismo, daquelas coisas todas ali. E ela diz, olha, o nosso mundo está desaparecendo. Eu não entendo nem de fins, nem de começo, nem de fins. Né? Ela é a própria transição. É muito legal, quer dizer, você vê um autor pensando a transição em si, né? É muito legal. E essa dubiedade, isso que você falou, a ambiguidade, a ambivalência das transições, né? Isso desconcerta muitas pessoas. E a literatura poder ajudar as pessoas a encontrar uma referência, um rumo nesse mundo todo desconcertado, é importante, é um papel importante, fundamental da literatura. Uma vez um amigo escritor me falou
que já tem muitos anos, eu sou reincidente no erro, segundo ele, que ele me falou, é impossível ser escritor e editor ao mesmo tempo. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque o escritor, quando ele está escrevendo de um jeito, ele só gosta de ler daquele jeito. Ele quer ler todos daquele jeito. E o editor não pode se dar esse luxo, ele tem que ler um pouco de tudo e tal. Então, eu acho que é um exercício muito legal de você manter a cabeça totalmente aberta para todas as formas de literatura, né? E para essas coisas híbridas entre a ficção, a não ficção. Legal. Gente, eu tenho que acabar, infelizmente. Eu queria ficar a noite inteira aqui, porque eu estou cheio de pergunta. E ela já passou, e aí é o carretel, que se passar o tempo, avacalha o próximo. Vocês me desculpem. Eu convoco, inclusive, vocês dois, para a gente continuar essa conversa no Sempre um Papo, que a gente não tem um tempo determinado, porque está muito legal, e eu estou cheio de coisas a colocar. Mas, infelizmente, nós já passamos o tempo aqui, um olho na tela e outro no tempo. E eu queria agradecer demais, Sérgio. Você falou bonito demais. Sérgio, você falou bonito. Não falou, Rodrigo? Falou bonito demais, gente. Que coisa. Então eu queria agradecer e dar a palavra primeiro para o Rodrigo e depois para o Sérgio para fazer o encerramento. Bom, Afonso, obrigado pelo convite. Sérgio, obrigado por ter dividido essa horinha aqui comigo. E foi um prazer estar na Fritabira. Eu tenho muita vontade de conhecer a cidade. Um dia espero ir aí, em breve, quem sabe, né, Afonso? E aí é um prazer ter estado com vocês esse tempo. E boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho certeza que em breve você estará aqui. Por favor, doutor Sérgio Abrantes, querido meu irmão, você falando aí, deu tanta saudade dos nossos 1 ano e meio diariamente aqui agora. Nós ficamos 1 ano e meio quase todos os dias fazendo live. Por favor, Sérgio. Olha, primeiro, Afonso, eu quero te agradecer por fazer o Fritabira, que é uma grande realização, e depois te agradecer por botar em companhia tão boa e tão honrosa como a do Rodrigo, né? E dizer que eu fiquei muito feliz desse encontro, falando daquilo que eu gosto e que eu tenho certeza que é o que o Rodrigo gosta e você gosta, que é falando de livro, de literatura, né, de autores, e é um momento importante para o Brasil. E eu espero que também, além disso, a gente tenha inspirado jovens a ler muito, e alguns a escrever, né? Mas boa noite a todos, muito obrigado, e espero que o pessoal tenha conseguido nos ouvir com alguma paciência. Ah, claro, Sérgio. Além do mais, daqui a pouquinho a gente sobe essa live em separado, eu mando o link para a gente poder distribuir e mais pessoas poderem ver. Muito obrigado. Vamos dar continuidade à programação do Fritabira. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rodrigo.